boa parte do mercado deixou de acreditar mesmo, né, no ajuste fiscal, assim, gente respeitada, gente, empresários, economistas, investidores, muita gente deixou de acreditar, porque assim, e eu até concordo, não deixei de acreditar, mas acho que a probabilidade de não acontecer nesse governo aumentou. Se antes eu vi até estava conversando isso hoje de manhã num comitê interno. Se antes eu achava bem provável que fosse acontecer logo um ajuste fiscal, hoje eu já vejo uma coisa, assim, ainda provável, mas mais equilibrada ali no 50-50, 60-40% de chance, né. Eh, então, porque assim, depois da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta promessa não cumprida, né, quinto adiamento, realmente fica um pouco Uhum. mais complicado. Mas eu ainda acho que tem que ter, nesse ponto eu concordo com você. É, minha preocupação já tá um pouco na segunda derivada, né. Mesmo que a gente tenha esse ajuste, e aí o Matheus pontuou, né, qual vai ser o verdadeiro ajuste, funciona ou não funciona. O problema é que o ano que vem a gente vai precisar de outro ajuste e no outro ano muito provavelmente outro ajuste. Enquanto isso a gente vai perder no câmbio, a dominância fiscal vai atingir, né, o Brasil acho que já atingiu, né, na verdade, a gente está vendo os juros nas alturas por causa de dominância fiscal, e a gente vai perdendo a moeda, né. O Brasil está perdendo a moeda. E cada vez mais isso vai se acelerar. É muito engraçado. Quer ver um comentário que eu vou fazer hoje? Hoje eu estava folheando o Valor Econômico aqui, de manhã, e a pauta, obviamente, eram os acordos do presidente com o Xi Jinping, com a China, trocentos mil acordos comerciais e tal. Isso no caderno, editorial, né, o primeiro caderno do Valor Econômico. E aí você vai passando, você vai folheando o jornal, né. Vocês não folheiam mais o jornal assim, né. É. Eu leio na internet. É, eu sei. Eu leio no iPad hoje em dia, vai, Ah, mais moderninho. mais moderninho. Mas quando você chega lá na frente, no caderno empresas, qual é a principal preocupação dos empresários brasileiros? Justamente com os acordos que o governo está fechando com a China. O ponto é que essa pauta de acordos com a China, ela pode ser positiva por um lado, mas certamente ela vai deteriorar um restinho da indústria brasileira Hum, que ainda está sobrevivendo por aparelhos, né. uhum. E quem se beneficia disso seria o quê? Commodities, agro? O que que vocês estão olhando de Dos oportunidade? acordos, Não, em termos do câmbio mesmo, porque quando você ah, desvaloriza a moeda, isso beneficia exportações, né. beneficia as exportadoras que têm a maior parte da receita dolarizada, mas têm os custos em reais, Hum, majoritariamente em reais. Isso a princípio, aqui Isso. excluindo o fator commodity, né, tudo mais constante. Então, assim, uma exportadora de commodity, que a commodity desaba e o dólar sobe, dificilmente o efeito do dólar vai superar o efeito da commodity, entendeu? Porque é muito mais relevante. uhum, Teoricamente, a gente o que que isso faz, né? Você concentra a renda nesses nos exportadores brasileiros e você machuca a renda da economia e dos serviços. hum, Você está trocando, uhum. você está melhorando o termo de troca, balanço comercial, e você está deteriorando toda a economia local. É meio isso que aconteceu nesses últimos anos. A economia local funcionou à base de quê? Esteroide. O que que é esteroide? Impressão de moeda brasileira. Parte relevante do crescimento que a gente tem observado, ultimamente, a gente inclusive fala, né, que o Brasil vem superando as expectativas de crescimento, não é de hoje, derivou-se de gasto público, né? Então, houve aqui uma dinâmica pouco sustentável de crescimento econômico. Ah, por exemplo, neste ano, boa parte do crescimento deriva disso. E se a gente colocar um setor que é produtivo no Brasil, que é o agro, na verdade ele é detrator de PIB, né, neste ano especificamente, relativamente ao ano passado. Porque é Ou seja, cíclico. Uhum, perfeitamente. uhum, E daí, se o que é produtivo, em termos de produtividade, no país, não é o que está explicando o crescimento, mostra uma dinâmica perversa de crescimento de economia, de PIB mesmo. uhum. Como chama É, isso mesmo? Principalmente porque, O tem economista. uma vertente aqui de insustentabilidade do patamar de endividamento, que é, como deriva É de isso aí. gastos, das esteroides que o João colocou, você está tendo esses gastos
num patamar de crescimento de gasto superior ao crescimento de receita, portanto você tem um déficit abrindo, se você tem um déficit abrindo, você tem um aumento de endividamento, e daí você perde credibilidade fiscal, daí precisa de mais juros, e daí você perverte o crescimento a longo prazo. Então, a dinâmica hoje de crescimento, que o governo se orgulha, etc., ela não é estruturalmente positiva. A gente está crescendo acima do potencial e não está crescendo aonde há realmente um diferencial brasileiro. Como a gente comentou, tem uma ciclicidade no setor que nós somos muito produtivos e hoje ele seria detrator. Então, se o Brasil cresce 3% esse ano, excluindo o agro, deveria estar crescendo 4%. É uma conta de chegada. Ou seja, o agro está sendo detrator esse ano. Isso é muito ruim. Se a gente pensa que a produtividade brasileira é tão baixa e o setor que é realmente produtivo, né, tem uma produtividade elevada, não está sendo explicativo de crescimento. E é diferente de outros momentos na economia brasileira em que a gente teve, por exemplo, o teto de gastos com ajuste fiscal, crescia pouco, mas crescia muito de agro, né, que tem crescimento de produtividade. Então é estruturalmente mais saudável, ainda que não seja tão pujante. Outro problema, a gente está com esse patamar de gasto, a gente está com déficit, a gente está com trajetória perversa de endividamento em um momento em que nós temos crescimento e taxa de desemprego baixa. Isso significa que, caso haja uma recessão, o governo não tem espaço adicional para dar estímulos anticíclicos, né? Ou seja, dar realmente o apoio à economia. Nesse sentido, ou a gente faz o dever de casa agora, ou a gente está contratando um problemão lá para frente, né? Flerta com o que a gente já viveu no passado, que foi a crise dos anos Dilma. Não estou falando que a gente necessariamente esteja caminhando para isso, até mesmo porque existe aqui uma possibilidade de ajuste fiscal, e eu acho bom pontuar que não acredito que seja uma revolução do orçamento público. Não acredito nisso. Não acredito, nunca acreditei. O que terá que ser feito nesse governo é uma readequação da estrutura de gastos para que o arcabouço seja comportado. Caso contrário, não será. E daí não é uma revolução. Isso vai ficar realmente para um próximo governo, né? Mas caso não haja uma redisciplina, uma reorganização, a gente contrata um problemão lá para frente. Eu acho assim, isso está muito claro. Eu não sei se a classe política e as engrenagens políticas conseguem evitar este problemão, né? Eu acho que assim, talvez até eles saibam que está sendo contratado um problema, mas assim, que esta batata não exploda no meu colo. Eu acho que pode ter um pouco desse pensamento também, né? Então, por isso que eu digo que a probabilidade aumentou de não ter um ajuste, embora eu ache que o ajuste ainda seja um cenário baixo.